Olha, quando comecei a minha caminhada das constelações familiares, eu mesma pesquisei sobre esse tema e um dos que mais me chamava a atenção na minha busca era chegar nesse lugar. Como essa constelação familiar pode me ajudar? Só que antes de eu entrar no conteúdo rapidinho, eu sou Ana Cristina, hoje estou psicóloga e consteladora familiar. Trabalho com atendimento dos bonecos de forma online, então meus atendimentos são focados no online e desde que eu estava no meu segundo ano de graduação, que eu sou formada na psicologia recente, tenho 1 ano como psicóloga e 3 como consteladora familiar. Então, dentro da academia, que a constelação não está lá como uma abordagem, ela é olhada como algo que não é científico. Então, o que que acontece? Com esse olhar, vendo como essa ferramenta funciona, eu busquei conhecer essa técnica na minha própria caminhada do autodesenvolvimento. E aí eu cheguei nas constelações familiares, que quem é o estudioso é o Bert Hellinger, esse senhorzinho aqui, ó, que ele traz toda a caminhada dele até chegar nas constelações familiares. E aí, o que que pode já começar observando daqui dessa história? Percebe? Só pela imagem, quantos anos e quanta bagagem nós temos aqui quando olhamos para uma pessoa mais velha, uma pessoa na parte mesmo vivendo a velhice? E Bert Hellinger viveu até os seus 96 anos. Se for 94, vocês vão me desculpar. Tem essa dúvida aí. E ele transitou. Bert Hellinger era padre, depois ele passou por toda uma gama de abordagens até chegar nessa percepção das constelações familiares. A constelação familiar, ela é embasada por leis naturais. Então, essas leis naturais não tem ser humano que inventou, ela rege os nossos comportamentos. Ela é muito mais além do que nós aqui na nossa esfera de humano. Percebe a lei da gravidade? Se você pular de uma altura que não é segura, o que que vai acontecer com você? Você vai machucar? Só que isso, não adianta você gostar ou não gostar, concordar ou não concordar. Assim também são essas leis que regem os nossos relacionamentos. Não adianta a gente querer que seja ou não seja, elas simplesmente existem. Então, Bert Hellinger foi observando essas leis. E com a observação dessas leis, ele chegou em 3 importantíssimas, que afetam e muito as nossas relações, que são elas: a lei do pertencimento, toda pessoa pertence a uma família. Nós, gostando ou não do comportamento, do jeito de ser, das atitudes que aquela pessoa tem, ela faz parte. Mesmo que ela tenha feito mal, mal fisicamente, mal emocionalmente, pertence. E toda outra lei é sobre a ordem. Quem chega primeiro, chega primeiro. Os avós chegaram primeiro, os pais chegaram primeiro. Se você casou mais de uma vez, o seu marido chegou primeiro, o primeiro marido. Então, tudo isso tem uma ordem de chegada que a gente também tem que respeitar. Ordem de chegada dos filhos e tem a lei do equilíbrio. Nas relações precisamos ter o equilíbrio, senão também dá ruim. Só que depois eu vou colocar um card aqui para você clicar e conhecer mais profundo sobre as leis. Agora eu vou seguir dentro do como a constelação ela pode te ajudar. Como? E antes também de todo esse como, um adentro aqui. Quando falo ou trago das constelações, essa é uma ferramenta para alguns
para outros considerado como técnica. O que vale é que o efeito dela é breve e é rápido. Automaticamente, nós temos uma nova tomada de consciência. O que é que embasa as constelações familiares para que esse movimento de estarmos numa sessão, igual você vem numa sessão de psicologia, só que se você vier na sessão de psicologia e for usada a técnica das constelações, no caso aqui com os bonecos, você sai com uma nova tomada de consciência e com um novo sentimento no coração. Por quê? Porque o movimento de fala, de percepção, é todo envolvido na amorosidade. Tudo aqui nas constelações fazem parte. Então, eu vejo que a partir do momento que a gente abre o coração e permite que tudo, toda a história de cada um, seja como for ou como foi, ela seja aceita, isso faz a diferença, faz muita diferença. Então, por que que a constelação ela pode te ajudar? Ela pode te ajudar por essas razões, porque ela é rápida, ela é brevíssima, muitas vezes em uma única sessão, você toma consciência, muda a sua forma de olhar a sua relação, seja com qual pessoa que for, a dor que você traz, a dificuldade de relacionamento que você tem. E naquele momento, como você passa a ter uma nova tomada de consciência, você também passa a ter um novo olhar para a pessoa. E é sobre isso que existe a transformação. E aí, o que acontece também? Acontece que você se permite estar aberto para o novo. Ir numa sessão de constelação familiar precisa estar aberto para o novo. Precisa ir sem intenção de nada, e nem julgamento e nem medo. Por que que eu falo isso? Essa é a base, é estarmos num movimento de neutralidade. E sabe, quando vamos com muita desconfiança, com muita ansiedade ou com muito medo do que, as pessoas falam que na constelação eu vou ver coisas que eu não quero ver. Em primeiro lugar, que não é sobre vidência. Não tem jeito de vermos algo sobrenatural assim. Não é sobre mediunidade. Ela é sobre leis naturais que regem os nossos comportamentos. O que diferencia é que eu estou aqui e conheço, eu estudei sobre esse conhecimento, então eu compreendo. Com a minha compreensão, eu consigo levar você para compreender as suas dores. E aí, quando buscar, e ela vai te ajudar. Quando você está num movimento perdida, sabe? Você já buscou terapias convencionais, até sou psicóloga, então você às vezes foi lá, segue nas sessões, trabalha, traz as suas queixas e tudo, mas não deu ainda uma mudança significativa na sua vida. Quando você está em crise nos seus relacionamentos, seja ele de casal, dificuldade com a criação dos filhos, no trabalho. Então, tudo isso é possível vir na sessão, olharmos o posicionamento dos bonecos, ver como você se percebe na relação e daí você começa a tomar essa nova consciência e ver aonde você pode mudar. Porque uma coisa que a constelação nos ajuda é devolver para você o seu lugar. Cada um tem um lugar
E nós precisamos tomar posse desse lugar. É nesse lugar que tem como a sua vida seguir de uma forma onde você vai colher bons frutos. Quando estamos desestruturados ou desequilibrados, nós perdemos o nosso lugar. E se a gente perde o nosso lugar, nós perdemos também a melhor maneira de relacionar ali, naquele lugar onde a gente está. Então, isso é muito importante. E a constelação, esse conhecimento, essa filosofia de vida, ela te possibilita. E como ela pode te ajudar ainda mais? Ela pode te ajudar tomando consciência dessa questão do seu lugar e tomando consciência também de que vivemos fases e estamos em fases na vida. Muitas vezes a pessoa chega na busca da constelação e ela está no corpo de adulto, mas a alma dela que controla ela ainda está criança. Ela não consegue perceber que as dores e as lembranças que ainda não foram tão ressignificadas, dando um novo olhar para tudo que foi, a tem conduzido de uma forma dolorosa na vida. Então, a constelação também te ajuda a olhar para toda a sua história, a sua bagagem de vida e te trazer para o seu adulto, acolhendo e dando lugar para tudo como foi, mas agora com um novo significado. Aí aqui você pode reconhecer e se permitir amar as pessoas do jeito que elas são e reconhecer que você não muda o outro, que o que muda é o seu jeito de estar com o outro. Isso muda, muda muito e dói. Mudar dói. Só que também nos amplia para chegar coisas novas. É porque a gente não lembra mais, mas quando passamos pelo processo de aprendermos a andar, quem falou que foi fácil? Quantos tombos? Quanta dificuldade de reconhecer o peso corporal e manter os passos para que a caminhada fluísse e sentisse o prumo e seguir em frente. Agora é a mesma coisa. Se tá difícil e tá muito desequilibrado para manter aí seguindo na vida, a constelação pode te ajudar sim. Pode te ajudar a voltar para esse prumo, pode te ajudar a reconhecer você como adulta. São pontos que te ajudam nesse processo. E por que ela tem essa eficiência tão grande? Porque ela tem como base essas leis naturais. As leis naturais, elas nos trazem esse conhecimento de que somos governados por muitas situações que são inconscientes. Nós temos uma bagagem inconsciente que nos direciona para a vida que é tão forte que só depois que a gente começa aí aprendendo a tomar tanta consciência que saber sobre o inconsciente, que é algo estudado e que já veio lá do Freud com Jung e foi caminhando, e hoje a ciência com a neurociência tem trago tanto sobre isso, e aí as constelações também embasam nisso, que é a questão da epigenética, que nós herdamos aqui, ó, tá aqui dentro. Não são só as características físicas, nós herdamos comportamentos, temos uma herança fortíssima. Nós reproduzimos comportamentos de antepassados que a gente nem conheceu e que pouca história a gente ouviu. E, de repente, reproduzimos as mesmas histórias. Às vezes, casamos e o marido morre
próximo da idade que o tataravô morreu e a avó ficou viúva. Às vezes temos sequências de falência na família, decorrente daquilo dali, aonde a nossa alma está ligada às nossas histórias e que nós não percebemos. A constelação também te ajuda a ver isso. Não porque eu tenho um olhar sobrenatural, mas a bagagem que você vai trazendo, o que você vai trazendo de dores ou reproduções, nós vamos, como consteladores, observamos o que chamamos aqui de emaranhamentos. São nós que nós damos no decorrer da nossa história. E aí a gente emperra ali e não vai para frente. Por quê? Lealdade, amor. Tudo é por amor. Tudo é por amor. Só que nós temos um amor que nos mantém saudável e temos o amor que nos cura, que nos adoece. Então, sim, a constelação pode te ajudar, sim, a reconhecer você no seu lugar, na sua estrutura familiar primária, que é a sua família de origem, para que você saia dessa família de origem estruturada e entre para a sua família, construa a sua família embasado com uma base sólida, estruturada. E aí aqui você segue levando o que veio de bom dessa família de cá. Só o que deu certo. O que deu errado, a gente pega a capanguinha e deixa com os antepassados. Sim, deixa com os antepassados. Hoje a gente ouve tanto, vamos ressignificar. Ressignificar nada mais é do que deixar o que aconteceu no passado, do jeito que foi, que não temos poder de mudança e seguirmos à frente, dando um novo olhar para o que você recebeu. O que você recebeu hoje, você pega e você pode levar. Leva com o que é bom. Ah, mas aí vem toda aquela lembrança, foi abusada, teve dificuldade econômica, não ficou com os pais, seja qual for a dor, eu vejo a sua dor. Esse é o primeiro ponto. E eu respeito tudo que ainda é difícil para você deixar. Mas o convite que fica aqui hoje é: olhe para tudo isso e diga um sim. Sim, tudo isso é verdade. Sim, tudo isso me compõe. Mas agora, mesmo com toda essa dor, eu deixo isso aqui e pego o que me mantém viva, essa dor que me potencializou até hoje, que me fez estar aqui, para que eu agora faça algo bom com isso. Eu vou levar a minha vida à frente, levando o bom, mas acolhendo você nesse processo de dor. Sim, diga um sim. Sim, para mim é difícil olhar isso e acolher igual você fala. E se está doendo e difícil, pare aí agora e reconheça isso. E diga para você, sim, hoje eu sei que está difícil e não tem mais nada que eu possa fazer. Não tem como eu fazer diferente. Então, eu aceito e vejo que foi assim. E eu vou dar o meu tempo para poder dar um novo significado para isso. Só que olhe para você também com amor nesse seu tempo, para que você não alimente e permaneça aí alimentando isso, que é essa dor que vai te enraigar aí e te enraizar e não deixa você ir. Porque todas as vezes que você tentar ir, você vai estar se sentindo fraca. Fraca porque te puxa para trás. Então, observe e faça um movimento
de retirada. Recebe, reconhece e dá um novo significado e olhe para frente e vá. Assim, a constelação pode te ajudar e é o tempo inteiro, porque é sobre o como você recebe tudo que chegou até você e não potencializando o que chegou até você. E aí, a minha missão é trabalhar para que você perceba que é possível trabalhar internamente e desenvolver a postura emocional sistêmica. O que é isso? Isso é pegar toda essa base de conhecimento das constelações e trazer para a sua vida, para o seu dia a dia. Como você lida com toda a sua história, como você dá um significado para tudo isso e como você faz com que tudo isso seja adubo para você crescer e não uma raiz que faça você apodrecer, não um agrotóxico, mas sim um material orgânico que te potencializa para seguir. Então, vamos lá? E eu vou seguir aqui na minha constância, trazendo conhecimentos para você, compartilhando das constelações e fazendo com que esse tempo aqui seja também um tempo de tirar dúvidas. Tem dúvidas, traga. Vai ser perguntas e respostas. E aí eu vou compartilhando aqui essa caminhada maravilhosa que é saber que a constelação familiar ajuda sim a você ter uma vida muito mais saudável, harmoniosa, com todas as pessoas que são importantes da sua vida, aprendendo a dar limite, aprendendo a falar não e aprendendo a reconhecer cada um no seu lugar. Então, essa é a mensagem de hoje, nada muito longo, e a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde. Um abraço e muito bom estar aqui.